Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Perceberam que a gente continua em quarentena. Então é imprescindível que vocês continuem em casa, cuidem da sua saúde e façam as atividades que nós professores estamos postando na página do Facebook da escola e também no nosso blog. É imprescindível que vocês continuem fazendo as atividades, tá? Para a aula de hoje, gostaria de recapitular com vocês o que nós aprendemos na outra aula que era sobre a Idade Média. Vocês lembram que nós falamos sobre a sociedade da Idade Média, né? A questão de vassalagem, suzerania, feudalismo, né? Nós aprendemos, inclusive, a contribuição para a Idade Média para a sociedade atual, né? Vimos que até hoje tem influência, tanto na literatura como no cinema, de grandes produções aí que foram marcos importantes, só que com influência medieval. Nós temos aí Senhor dos Anéis, O Hobbit, Game of Thrones, Crônicas de Nárnia, enfim. É um universo aí que foi criado que teve influência principalmente por causa da Idade Média, perdão. Por causa da Idade Média. E essas influências trazem consigo algumas consequências que nós também analisamos. Porém, hoje nós vamos trabalhar sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna e o conceito de modernidade. Entenderam? O conceito de modernidade. Para nós falarmos sobre esse período, nós temos que ter em mente que ele vai do século XV até o século XVIII. Lembrando que esse conceito da Idade Moderna, desse período estabelecido, século XV, século XVIII, ele vai ser questionada por alguns historiadores hoje, tá? Então, não vem pensando que todo mundo pensa a mesma coisa, que não é verdade. Tanto é que a palavra moderno também, que é modernidade, ela vai ser diferente, tanto para aquela época como para nós hoje. Hoje, se você quiser dizer que algo é moderno, quer dizer que ele é novo, é recente, é inédito, né? Você está vendo ali ele de uma forma totalmente diferenciada, porque ele se destaca por ser novo, por ser recente, por ser diferente e também por ser inédito. Por exemplo, ai, aquela casa é moderna. Ah, aquele prédio é moderno. Ah, aquela roupa é moderna. Aquele estilo musical, professor, é moderno. Tudo que vocês sempre falam comigo. Mas só que para aquele período não significava ser algo inédito, novo, recente, mas a recuperação de tradições antigas de uma forma mais nova, ok? Tanto é que tem um ditado em latim, se vocês lembram a língua latina, o latim era falado pelos romanos e se tornou a língua oficial da Igreja Católica. Tá? É importantíssimo lembrar. Essa frase, inclusive, ela falou o seguinte: non nova, sete novo. Professor, entendi tudo. Bem, a tradução seria mais ou menos o seguinte: não coisas novas, mas de maneira nova. Ou seja, igual eu falei, eles recuperaram as antigas tradições que os homens lá na Grécia Antiga, da Roma, eles só reformularam essas tradições e transformaram no conceito mais atual daquele período, tá bom? E isso é considerado modernidade para o pessoal da Idade Moderna. Só que você tem que entender que não foi de uma hora para outra que eles deixaram de ser Idade Média para Idade Moderna. Não foi de uma hora para outra que alguém chegou lá e falou assim: a partir de agora a gente vai adotar esse critério, e agora a gente não é mais Idade Média, a gente agora é Idade Moderna, e assim vai ser. Não, gente, não funciona assim. Né? Teve um processo de transição. Vocês mesmos já passaram por isso, estão passando por isso, né? É, no, alguns anos atrás, vocês, por exemplo, estavam ali Fundamental 1, né? No primeiro, no segundo, no terceiro ano. Hoje vocês estão no sétimo ano.
Quantas coisas já mudaram, quantas formas vocês tiveram que reinventar, redescobrir, reutilizar para chegar até aí, né? Vocês tiveram que se adaptar a muitas coisas, inclusive a vários professores, com outras matérias que vocês não tinham antes, né? Tudo isso vocês tiveram que reorganizar, rever, reler e repensar o modo de agir, não é verdade? E com a pessoal da Idade Média para a Idade Moderna não foi diferente, tá? Eles tiveram um processo, e todos esses processos, inclusive, são vistos até os dias de hoje. Uma coisa que começou lá no século XV, até hoje é sentida, com outros olhares, né? Com outras formas de se ver, mas até hoje são sentidas. E um exemplo disso é o capitalismo. Exatamente, o sistema capitalista. Hoje, o mundo é regido por esse sistema, né? Hoje, as maiores nações do mundo, elas são capitalistas. Hoje, o mundo gira em torno do capitalismo. Só que a origem do capitalismo, ele vem lá da Idade Moderna, né? No início da Idade Moderna. Vocês se lembram, existiam os burgos, né? Onde que haviam vários comerciantes, né? Aquela época das rotas, que nós vimos da expansão ali da Europa para a Ásia. Esses homens começaram a ficar ricos com o comércio. Esses homens, então, receberam o nome de burgueses ou burguesia. Não, gente, não tem nada a ver com aquela música do Seu Jorge. Burguesinha, 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 burguesinha. Só que não é mesmo, gente. Não tem nada a ver com a música da burguesinha do Seu Jorge, tá? É outro conceito, a nossa forma de ver a palavra burguesa também é totalmente diferente, tá? Mas é interessante se notar que o capitalismo vai ascender ali a uma nova camada social, que é a burguesia, tá? Que vai ser praticamente a dona do comércio europeu, tá? Então, essas formas novas de economia vão mexer, inclusive a burguesia vai ser que vai dar base para os outros elementos que iremos falar daqui a pouquinho. Se nós olharmos essa Constituição, no Brasil, nós consideramos o Brasil um Estado. O que é um Estado? É um país. Não é apenas o Estado de São Paulo, o Estado do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, não. É, o Estado em si, quando você vê aquela palavra Estado na nossa Constituição, significa país. E para o pensamento moderno, Estado também é a mesma coisa que país. Isso foi uma herança que nós tivemos de lá atrás, tá? Como que surgiu esse Estado moderno? Eles fortaleceram o poder do rei. Lembra que o rei estava na pirâmide social da Idade Média, só que essa pirâmide ela tinha outros membros. E o rei, apesar de ser poderoso, ele dividia com os senhores feudais o seu poder. Agora não, vai tudo centralizar aonde? O rei. E aí vai estar este poder associado à formação dos Estados Nacionais Europeus. Nós vamos ver isso mais para frente, um pouco sobre a formação dos Estados Europeus. Outro aspecto é o Renascimento. Vocês estão vendo aí na tela de vocês uma imagem, que eu acho que vocês já sabem qual que é da Mona Lisa, né? Essa imagem é super famosa, super apreciada, ela fica num lugarzinho bem minúsculo, mas super observado lá no Louvre, em Paris, na França, né? É uma das obras de arte marcadas aí. Você tá vendo que tem muitas pessoas tirando fotos. Realmente é um lugar bem diferenciado. Enfim, é um marco da história da humanidade, essa imagem. E principalmente é um símbolo do Renascimento. O Renascimento ele veio para renovar as artes, as ciências, as tecnologias. E tudo isso foi impulsionado por um elemento filosófico, é, de pensamento, que é o humanismo, que nós vamos ver
nas próximas aulas. Outro aspecto importante neste período são as reformas religiosas. Vocês se lembram que a Igreja Católica ela era a toda poderosa da Europa, né? Ela teve uma separação ali com a Igreja Ortodoxa, só que ela mesmo assim ela se tornou a chefe da Europa. Quem mandava na Europa era ela. Só que, lógico, como qualquer processo tem pessoas, vai sofrer mudanças. Só que essas mudanças não foram boas para a igreja. Até hoje a igreja revê alguns conceitos antigos que ela praticava, pediu já desculpa, já se retratou publicamente de alguns assuntos que ela já cometeu durante esse período. Só que naquela época ela não era muito assim, não. Né? Ela tinha nariz em pé e pronto, pronto acabou. Quem não obedecesse ia se lascar. Então, por causa disso, surgem alguns membros dessa igreja que vão repudiar as ações que elas estão tomando, né? As ações de pagar pelos pecados do povo, as ações dos membros da igreja, os padres, bispos, fazerem coisas que um líder religioso não deveria fazer. Então, esses motivos lançaram alguns homens a protestar contra a Igreja Católica. Muitos desses homens eram professores de colégios católicos, padres, monges. E essas pessoas elas vão protestar contra a igreja. E a igreja vai o quê? Vai excluir, excomungar, proscrever essas pessoas, né? E isso tudo vai ter uma outra ruptura, né? Vão se dividir a igreja cristã em mais outras várias partes. Ocorre o enfraquecimento da igreja católica, né? E outras religiões vão ganhando aí espaço. Entre os homens que fizeram grandes movimentos reformadores, nós podemos colocar ali John Wycliffe, John Hus, o próprio Lutero, que é considerado um dos principais nomes da reforma protestante, né? John Knox, e tantos outros aí que fundaram outras igrejas ou colaboraram para o pensamento contra os costumes que a Igreja Católica estava impondo. Depois disso, ocorre também nesse mesmo período, porque tudo vai acontecer de uma... Praticamente tudo isso vai estar um lado do outro acontecendo, ocorrem as grandes navegações. Nós estávamos falando sobre a Idade Média, que os homens começaram a criar rotas comerciais, né? E as grandes navegações, elas vão surgir para a expansão marítima do continente europeu, né? Eles vão descobrir alguns lugares novos, né? Alguns continentes novos, extensões territoriais que eles não sabiam que existiam, e vão então abrir ainda mais o leque de possibilidades, né? Eles vão ver os limites do mundo e ver que a Europa não conhecia praticamente nada. E só que temos que pensar o seguinte: nem todos foram beneficiados com essas atitudes. Nem todos incluíam no seu modo de vida esse pensamento, tá? Nem toda pessoa na sociedade foi beneficiada com isso, com tudo isso que estava acontecendo aí na Europa. Vamos dar alguns exemplos aí. Questão europeia mesmo. O pessoal que morava na cidade, a população urbana, era totalmente diferente da população rural. Né? Enquanto o pessoal das cidades, né, estavam ali com os filósofos, os cientistas, enfim, os novos conhecimentos, novas tecnologias aparecendo, o pessoal rural continuou com a mesma mentalidade, porque eles não tinham acesso à informação que o povo da cidade tinha. Até há poucos anos atrás, no Brasil, era assim também, né? O pessoal que era da zona rural era totalmente diferente do pessoal da zona urbana. Só que isso causou um baita de um clima entre as duas populações. Porque antes a população rural ela se destinava a
o seu trabalho é o senhor feudal, né? E tinha tudo lá, aquele esquema, suzerania, vassalagem e tal, entre, entre a população. Só que agora, quem que vai ser os patrões, os chefes da população rural? Vão ser os comerciantes ricos, ou seja, a burguesia. Novas formas de classificação de nobres vão surgir, tá? Eles vão criar novas nomenclaturas, novos títulos de realeza, de nobreza. Aí, eles também vão ter muitas brigas entre os burgueses, os, o pessoal da realeza. E a população rural também vai brigar com um, vai brigar com o outro, vai apoiar um, vai apoiar o outro. Olha, vai ser uma confusão ali de pensamentos, também por circunstâncias deste exemplo que ocorreu na Europa nesse período. As novas conquistas também, os novos territórios conquistados pelos grandes reinos europeus, né? Por exemplo, Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, eles vão conquistar novos territórios. Só que o pessoal europeu, com o pessoal das terras conquistadas, vão ter uma batalha ali de ideias, de pensamentos e também fisicamente falando, porque nós vamos ver mais para frente que essas populações que foram conquistadas, elas não entregaram de bandeja tudo que tinham. Eles vão se revoltar contra os europeus. Eles vão ter um embate, uma batalha cultural muito grande, né? E o europeu vai chegar e falar assim, ó, você tem que se converter ao meu Deus, você tem que se converter à minha religião, porque a sua, para mim, não vale nada, né? Eu não tenho, você para mim é um significante. Sua cultura é uma cultura pagã, a cultura inferior à minha, e assim por diante. Então esse vai ser o pensamento europeu neste período com os povos conquistados. Também vai ter diferença na própria Europa, porque os europeus eles vão ter contato com essas novas civilizações, novos povos, também com vizinhos, povos vizinhos ali, entre eles, que vão também criar identidade nacional desses países que vão surgir, esses estados novos que vão se estabelecer ali na Europa. Por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo do Brasil. O Brasil era colônia de Portugal. Logo, a nossa forma de linguagem, a nossa forma de cultura ia ser totalmente diferente da metrópole. Mesmo que o europeu negasse, nossa, nossa característica era totalmente diferente do que a metrópole pretendia, né? Nós vamos ver mais para frente que a nossa língua se tornou um pouco diferente. Por quê? Hoje, por exemplo, cidades do estado inteiro de São Paulo são compostas por nomes indígenas. Isso é uma influência. O vocabulário indígena e o vocabulário negro foram incorporados no nosso dia a dia. Isso é fato. Assim como também na Europa foram colocados, por exemplo, Portugal e Espanha, onde eram territórios muçulmanos, árabes, iriam incorporar também ali as suas palavras, os seus dialetos, a sua cultura também estaria ali. Cada lugar da Europa ia ser diferente um lugar do outro. Apesar dos grandes centros de pensamento serem sempre Itália e depois para frente a França, eles vão criar ali então uma independência e uma diferença entre esses grupos, né? Cada um vai criar a sua identidade. E mais uma vez eu retomo, não foram todos os beneficiados e nem foram todos que aderiram a esses pensamentos, tá bom? Houve interação de conexões culturais? Houve. Mas nem todos foram beneficiados com isso. Tá? Temos aí, por exemplo, no Brasil, o genocídio dos índios e também dos negros, a escravidão com os negros aqui no Brasil. Bem, chegamos ao fim da nossa
primeira aula, né? E vamos compreender na próxima aula a formação dos Estados Nacionais, como que surgiram os Estados Nacionais Europeus. Façam os exercícios e até a próxima aula. Tchau!